E a palavra que Deus ele trouxe ao meu coração, e eu guardei o que eu vi ontem. Olha, o que Deus ele falou para os líderes, para os pastores, para a igreja. Deus ele precisa do seu povo organizado. Organizado. E na sequência, irmão, da nossa vida, você que é homem, você que é mulher, você que tem as suas responsabilidades, você sente dificuldade de quê? De organizar sua própria vida particular. Mas Deus ele trabalha além da sua vida particular, você como indivíduo. Deus também ele está preocupado com a organização do seu povo. E não há, irmãos, um texto que revele mais isso do que os textos que Jesus ele fala sobre pão. Aquele texto sobre multiplicação que costumamos ler e falar e entender. Olha, Deus fez surgir pão, surgir do nada, peixe. E falamos assim, multiplicação. Mas eu quero te dizer, olha, esses textos milagrosos, eles não têm outro objetivo do que revelar a grandeza do nosso Deus e quem Jesus ele é. E os textos de multiplicação, Jesus aponta sobre organização. Os textos de multiplicação de pães e peixes, Jesus ele vê um povo que está ali, sozinhos. Jesus usa a seguinte frase, olha, eles são como ovelhas sem pastor. E que precisa o quê? De que alguém os conduza. E quando Jesus ele faz esse sinal, e eu gosto dessa palavra sinal, que é como João ele usa, não está simplesmente apontando para um milagre, está apontando o quê? Para um significado da missão de Jesus, das suas ações e da sua obra. O compromisso que ele assumiu fazer o quê? Aqui na terra. Quando as pessoas viram Jesus fazer o que ele fez e dizer o que ele fez, o que ele falou, as pessoas começaram a crer nele. Todo sinal de Jesus ele tem um objetivo, irmãos. É gerar esse fruto que foi cantado aqui. Olha, o fruto que é a fé. A fé que Jesus ele quer causar em vocês, em cada um de nós, para poder partilhar com outras pessoas. Eu convido a igreja a ler comigo. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 6. Versículo de número 1 até o versículo de número 15. João, capítulo de número 6, versículo de número 1 até o versículo de número 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão
para esse povo comer. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários, 200 dinheiros, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Irmãos, existem algumas lições que podemos aprender com essa revelação de Jesus como o pão da vida que desce do céu. Os hinos louvados aqui sempre falam que Jesus, ele é o que? Ele é a vida, ele é o poder. Isso é uma declaração que dá suficiência de Jesus para a nossa vida. O texto fala que Jesus, ele ministrando, multidões se agrupavam para ouvi-lo falar. E algo importante que eu creio que a igreja vai receber essa manhã é que Jesus, ele deseja ser proclamado para multidões. Multidões estão em desespero, precisando ouvir o que é a palavra da vida, precisando conhecer quem é esse pão vivo que desceu do céu, quem é essa luz do mundo, que sem ele nós não teríamos o que? Vida alguma. E Jesus, ele é o que? Ele é suficiente. Além de falar com eles, Jesus, ele tem um plano. Jesus, ele segue o que? Um cronograma divino. Ele faz na hora certa tudo aquilo que o Pai o mandou fazer. Com os seus discípulos lá no início do Evangelho, ele fala assim, olha, ele fala para Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Com a mulher samaritana, ele diz o que? Olha, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E João, ele fala das obras de Jesus como que? Como um sinal. Um sinal. Ele não é simplesmente algo a ser feito para suprir as nossas necessidades humanas. Um sinal que é um marco na história de Deus com a humanidade. Jesus, ele veio fazer o que? Esses sinais para quê? Para que nós crescemos nele.
e para que testemunhássemos o que? A grandeza do Senhor Jesus. Então chega um momento em que Jesus ele levanta os olhos, ele vê a multidão e ele diz para um dos seus discípulos: onde é que vamos comprar pão para dar para toda essa multidão? Os outros textos de multiplicação de pães, Jesus ele é mais enfático, dizendo: olha, vai lá, dê para eles o que comer. Dê para eles. E Filipe ele olha, ele enxerga o problema que Jesus ele colocou na mão dele. E ele enxerga o que? A impossibilidade. Nós, como seres humanos, não conseguimos olhar simplesmente com o olhar do Senhor. Nós enxergamos o que? As nossas limitações. Então, Filipe diz assim: olha, nem 200 dinheiros seriam o suficiente para que cada um recebesse um. Mas aí, um outro discípulo de Jesus, ele vem e diz assim o seguinte, ele é André, discípulo de Jesus. Se lermos o Evangelho de João, André vai ser a pessoa que sempre está levando alguém até Jesus. Ele é alguém que o quê? Que pega pessoas e apresenta o quê? Ao mestre. Então ele pega o quê? Um menino. E diz assim: eis aqui um menino, ele tem o quê? 5 pães de cevada, 2 peixes. Mas o que é isso para alimentar toda essa multidão? Jesus ele gosta de multidões, não é, irmão? Jesus ele resolveu não despedir ninguém vazio, não foi? E os discípulos de Jesus ocuparam o papel que nós ocupamos agora nesse momento. Nós olhamos a nossa vida, olhamos a nossa própria necessidade, seja elas quais forem, tempo, dinheiro, pessoas, e eles estavam em um local que é desértico, não havia nada ali, mas Jesus disse assim: olha, está aqui o trabalho a ser feito, está aqui a necessidade deles. Levou alguém até Jesus. E nós, como seres humanos, nós temos muito pouco a entregar ao Senhor. Nós não temos os dons necessários. Nós não temos os recursos necessários. Mas Jesus ele está disposto a fazer do pouco muito. Deus ele já o quê? Já nos escolheu. Ele sabe dos nossos problemas, das nossas limitações. Mas ele está aqui para dizer hoje: olha, eu sou o pão da vida. Eu desci
Eu vim ao mundo para que vocês tenham vida, e não vida como o mundo quer, mas uma vida abundante, uma vida de verdade, mesmo no deserto. Mesmo no deserto. E o engraçado é que Jesus, ele reproduz algo que nós vemos no Antigo Testamento. As pessoas, quando veem o que Jesus faz, as pessoas se lembram. As pessoas se lembram de um Deus que não os abandonou. Irmãos, Deus não pode virar história. Deus não pode virar história. Precisamos viver verdades bíblicas hoje. Precisamos ter um encontro com o Senhor na nossa geração. Temos que dar de comer o que para muitas pessoas. E esse Deus, ele declara o que? Olha, eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente para vocês. E quando os discípulos, e aqui representando os 12, Filipe, André, fazem aquilo que eles deveriam fazer: responder à pergunta de Jesus. Irmãos, muitas vezes nós procuramos respostas de Jesus o tempo inteiro. Mas e as perguntas de Jesus? Será que nós estamos respondendo? Aquilo que Jesus, ele já nos falou durante todo esse acampamento. Ontem foi falado o que? Sobre maturidade cristã. Deixar de ser imatura. Essa pergunta ficou ontem no meu coração. De todos, eu acredito que de todos aqui. Jesus está nos perguntando hoje a nossa decisão. Olha, chegou a hora de comer pão, irmão. Chegou a hora de comer pão do Senhor. E aqui nós vemos o sinal de Deus. A entrega do nosso corpo. E muitas vezes nós confundimos as coisas. Nunca, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo para Deus é muito. Custa. Aquele menino que foi levado até a presença de Jesus, aqueles pães, aqueles peixes, talvez era para ele, para seus amigos, a família que estava com ele. Mas é pouco. Custa muito, mas é pouco. Diante da necessidade real das pessoas e a nossa própria. Porque aquele pão humano, aqueles peixes materiais, aquilo iria acabar num piscar de olhos. Só que quando o nosso pouco foi apresentado a Jesus, ele faz algo que nós não compreendemos. Tanto nós não compreendemos que nós ainda insistimos de chamar esse texto de multiplicação. Não tem multiplicação no texto. Não tem essa palavra lá. É porque nós calculamos como o homem calcula. Os números de Deus são diferentes.
Os números de Deus é o que? Olha, vocês estão enxergando pouco, mas esse pouco para mim é mais do que o suficiente. Nesse pouco, Jesus ele pode fazer o que? Grandes coisas. E Jesus ele faz a escolha. Sabe qual é a escolha de Deus, irmãos? É uma escolha que eu e você nós não teríamos coragem de fazer. Jesus ele faz questão de dizer o seguinte: que ele sabia o que se passava no coração. Ele conhece o nosso coração, o nosso interior, quem nós somos, os nossos erros, os nossos acertos e o que pensamos. Olhe para o irmão do seu lado. Você confiaria nele se você conhecesse ele tudo? Se você tivesse acesso ao pensamento dele total agora, 24 horas por dia, você ia falar assim: rapaz, eu tenho até medo disso. Eu tenho até medo de saber. E Jesus diz a vocês: eu vim para dar vida ao mundo. E Deus ele tem muitos meios de trabalhar, mas são meios para conhecê-lo. Pão tão importante precisa estar na mesa, precisa ser partilhado e precisa alimentar todas as pessoas que Deus ele escolheu enviar. E esse pão ele é Jesus. Glória a Deus. Ele precisa estar na nossa mesa. Aleluia. Todos os dias. Ele precisa ser partilhado. E ele precisa ser o pão de muita gente. Igreja, se coloca de pé. Glória a Deus. E eu quero te dizer, irmãos, Deus, Ele escolheu não trabalhar sozinho. Foi para isso que Ele te chamou. Talvez você veja muitos desafios, como Filipe viu. Mas também tinha ali André, que viu o pouco que nós temos, e levamos até ao Senhor Jesus. Deus ele tem dons para partilhar conosco. Deus ele tem vida para dar. Deus ele dá força para quem está sem força. E ele prometeu e ele entregou a si mesmo para o resgate de muitos, não poucos. E ele resolveu alimentar, irmãos, multidões. Mas ele conta com você. Ele te chamou. Ele te escolheu para partilhar o pão com Ele. Eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Deixe o Senhor trabalhar neste momento. Entrega a Ele, irmão. Entrega a Ele o pouco.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegamos até aqui, nesse dia, Senhor, abençoado. Nós somos dignos, mas o Senhor nos escolheu. Todos nós, até Betânia, Deus, e Betânia hoje aqui é o JK, para que sejamos os seus amigos, para que aprendamos, Deus, a servir, para que aprendamos, Senhor, a ser gratos, para que possamos aprender, Senhor, como adorá-lo. E tudo isso, Senhor, servirá, meu Deus, para que possamos ser maduros, filhos de Deus, que conhecem o Abba, o Pai Celestial, que manda chuva sobre justos e sobre injustos. E que nós temos fome e sede, e o Senhor resolveu nos dar o pão da vida, o pão que desceu do céu, o Jesus Cristo encarnado, que veio ao mundo com uma missão: morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar, para nos dar vida, vida abundante, não vida como o mundo lá fora, mas a vida que o Senhor reservou para cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a olhar não com os nossos olhos materiais, mas com olhos espirituais. Que possamos, Deus, entender que o Senhor é suficiente. O Senhor vai nos ensinar todas as coisas. Que possamos aprender a ouvir o Senhor e obedecer ao Senhor. Ficar aos pés do Senhor e andar com o Senhor todo o tempo. Deus, eu quero te pedir, Senhor, sobre os líderes da nossa igreja, a igreja Cumberland, Senhor, do Brasil, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar sabedoria, e o que o Senhor, meu Deus, esteja sempre perto e nos ensinando todo. Que aquela palavra que recebemos ontem, Senhor, seja reproduzida hoje. Organização. Não vamos nos esquecer, Deus, desse mistério que o Senhor revelou ao teu povo. E que cada um, Senhor, que está disposto a entregar a Deus um pouco, o seu tempo, as suas emoções, o seu trabalho, a sua força, vai ver, Senhor, juntar e ver que o Senhor de pouco em pouco vai fazer muito. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos enxergar grandes coisas. O Senhor alimentando multidões, Jesus. Sim, Jesus. Mas começa com os discípulos aqui agora. Aqui agora reunidos no JK, sabendo que o Senhor está perguntando para eles agora: dê para eles o que comer. Precisamos comer do Senhor, meu Deus, o que o Senhor está entregando para a tua igreja durante esses dias. E estamos aceitando, Senhor, comer o pão da vida. Em nome de Jesus, te agradecemos, Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Irmãos, debaixo dessa palavra, se você, durante essa ministração, durante essa sequência de ministrações, na verdade, você está entendendo que existe um propósito na qual Deus alinhou esses dias para nós estarmos juntos. Existe um propósito na qual Deus nos convidou para estarmos juntos aqui. Muitos de nós não nem conheceu o outro, mas agora nós sabemos que temos co-parceiros no reino de Deus.
E se você está conseguindo entender o que Deus está falando nesse final de semana, nesse feriado, que o reino, irmãos, o reino conta com você. A expansão da sua igreja local conta com você. A manifestação dos milagres de Deus conta com você. Aleluia. Se você está compreendendo tudo isso que Deus está alinhando nesse dia, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para a gente orar com você. Quero convidar os pastores para estar orando em todas as mãos sobre os irmãos. E você vai falar para Deus: Deus, me dê a ferramenta, Deus, me dê a estratégia. Coloque as pessoas específicas, Senhor, que seja no ponto de ônibus, que seja dentro de um Uber, que seja o meu vizinho tão atormentado, que seja aquela minha vizinha tão perturbada, que o Senhor me dê estratégia de alcançar o coração dela, porque ela faz parte dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Ela faz parte daquela multidão, Senhor. Pai, eu até posso me parecer com Filipe em querer calcular muito, mas me deu o coração de André, Senhor. E nessa manhã eu quero, debaixo dessa palavra que o pastor Jimmy acabou de ministrar, eu quero transferir para o seu coração o coração de André, que não olha pelas circunstâncias. Pode ter 5.000 homens, mas eu tenho um pouquinho aqui, eu sei que vai ajudar. E na verdade era um pouquinho que Cristo precisava para que a história conseguisse dar continuidade. Enquanto a canção vai ser ministrada, eu vou convidar os pastores para orar em tuas mãos, liberando palavra de vida, ativando. Vem mais para cá, irmãos, vem mais para cá, vocês que estão aí. Isso, ganhe mais espaço para cá. Isso. Os pastores vão estar orando por vocês. Que vocês recebam o coração de André. Pastores, pastoras, toque nas pessoas, ministre sobre elas. Pode tocar nelas, ministre sobre elas. Isso. Ative o ambiente. Isso. Libere palavra de vida. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Sim, tenha o seu espírito ativado nessa manhã. Tenha o seu espírito ativado nessa manhã. Tenha o seu espírito ativado nessa manhã. Glória, glória, eu Uma te geração dou, de André, uma geração de Andrés. Uma geração de Andrés, uma geração de Andrés. Xeremana, garramana, chorô. Xodô, garramana. Deixe Deus usar sua boca para ser profeta na vida de alguém. Deixe Deus usar sua boca para ser profeta na vida de alguém. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus.
Continue adorando o Senhor aí mesmo que você está. Não se preocupe